Você sabia que a maioria dos símbolos da Páscoa vieram de tradições pagãs? Já parou para se perguntar por que todo ano essa data muda? Ela não é como o Natal, por exemplo, que tem uma data fixa, ela varia de ano para ano. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar em todos os detalhes. E atualmente, quando a gente fala em Páscoa, acredito que a primeira ideia que vem na sua cabeça está associada justamente com o conceito católico, cristão, que celebra a ressurreição do Cristo. Mas o que pouca gente sabe é que os símbolos associados com essa data, como o coelho, os ovos, até a própria ideia de renovação, vieram de origens muito mais antigas, de festivais europeus pagãos, que celebravam nada mais nada menos que a renovação da natureza pela chegada da primavera. E dentre essas tradições tem uma que se destaca um pouco mais, que é chamada Ostara ou Ostará, que é associada à fertilidade, ao renascimento e ao equinócio de primavera. E a principal referência histórica que a gente tem da deusa Ostara vem de um escrito do monge inglês Beda do século VIII. Ele descreve que os povos anglo-saxões celebravam uma espécie de festival em homenagem a essa deusa, e segundo ele ainda, a palavra Easter, que significa Páscoa em inglês, é derivada justamente da palavra Ostara. E apesar de ter muito pouca coisa realmente documentada e até hoje os historiadores debaterem se e até que ponto de fato Ostara realmente foi cultuada, existem algumas evidências arqueológicas que sugerem a existência de divindades ou deusas muito semelhantes nos povos germânicos, como por exemplo as Matrone Australiani, que foram encontradas em algumas inscrições votivas na Alemanha. E os símbolos que a gente usa de representação da Páscoa, como os ovos e coelhos, são facilmente explicados por essa associação de Ostara com a fertilidade e com o renascimento. Eles já apareciam muito antes do cristianismo em tradições ligadas com a primavera. Eles representam a abundância, vida nova e o renascimento da natureza depois do período de inverno. Então, com o passar do tempo e com o avanço do cristianismo pela Europa, ele vai absorvendo, ele vai integrando, na verdade, alguns elementos dessas culturas dentro das suas tradições e das suas datas comemorativas. Mas isso não foi ao acaso, na verdade foi uma jogada de mestre, foi muito estratégico. Isso facilitava e muito o processo de transição dos povos pagãos para os cristãos. Então, isso foi muito incorporado em diversas datas comemorativas. E apesar da Páscoa não ser de fato derivada do festival de Ostara, ela absorveu muitos dos elementos dessa cultura pagã. O próprio fato da data variar todo ano, a gente comentou no começo do vídeo, né, o porquê que essa data muda, vou explicar agora para vocês. Porque ela é celebrada no primeiro domingo, depois da primeira lua cheia, depois do equinócio de primavera no hemisfério norte. Então, aqui para a gente no hemisfério sul é o início do outono, e lá no hemisfério norte, a chegada da primavera, por isso a ressurreição da natureza. E por falar em equinócio de primavera, se você assistiu a série Equinox da Netflix, você deve ter percebido que a trama toda vira em torno do equinócio de primavera e da deusa Ostara, dos rituais antigos, ou você não entendeu patavinas do contexto, porque de fato ela é um pouco mais complexa de se entender, justamente pela diferença cultural, mas ela aborda muito essa camada mais mística dos ritos ligados à cultura nórdica, aos povos pré-cristãos, e é interessante você perceber assim o quanto isso ainda é muito presente no imaginário dos povos lá dos países nórdicos, dos países do norte da Europa principalmente. E eu vou ser bem sincero, vou ser bem honesto. Quando eu assisti essa série, é uma minissérie na verdade, quando eu assisti, eu não entendi muito bem as referências, mas sempre que eu termino alguma coisa, uma série, um filme, se é baseado em fatos reais, ou se eu fiquei com alguma dúvida, ou se me chamou muito a atenção, eu gosto de pesquisar sobre para tentar entender um pouco mais, me aprofundar um pouco mais na história. E quando eu fui ler a respeito, porque o tempo inteiro na série eles falam Ostarra, Ostarra, eu falei, tá, mas o que que é isso que eu não tô entendendo? Justamente por conta dessa diferença cultural. Não é algo que faz parte aqui da cultura do Brasil. Então, quando eu fui ler a respeito, aí sim
tudo fez sentido, as coisas começam a se conectar. Porque você entende que a série traz, ela aborda Ostara como um símbolo de renascimento, um símbolo de sacrifício e um símbolo de transição. E aí faz muito sentido quando você traz esses conceitos, essa conexão que a gente consegue fazer justamente com o sacrifício do Cristo, né? Dessa Páscoa cristã. Então os conceitos se conversam muito bem. Então fica aqui a recomendação, inclusive é uma baita de uma série, só que eu recomendo. Presta muita atenção, porque ela vai abordar de fato esses elementos todos. Vai funcionar como uma espécie de uma ponte entre o passado pagão e as culturas mais contemporâneas. Então, pode ser que você se perca um pouco no meio do caminho na história, mas prestando muita atenção, levando em consideração o que você viu nesse vídeo, e uma recomendação extra que eu deixo é: não entendeu alguma coisa? Pesquisa depois para clarear, esclarecer um pouco mais aí as suas ideias com relação aos conceitos abordados nessa série, porque vale muito a pena, é uma série muito interessante, principalmente para você visualizar o quanto esse conceito, esses ritos ainda são muito presentes e até hoje são reinterpretados. Então, só para finalizar e você entender as diferenças entre os povos do norte e do sul, aqui, chegada do outono, lá, começo da primavera, esse renascimento da natureza depois do período de inverno. Então, se você pesquisar, por exemplo, alguns vídeos de Páscoa, principalmente, por exemplo, povos dos Estados Unidos, você vai ver que eles têm o hábito, a cultura de esconder ovos de galinha, mesmo que eles pintam, em jardins, em lugares verdes. Então, tem essa pegada mais da natureza, de fato, que é justamente essa celebração do renascimento por conta da chegada da primavera. Os ovos representam o renascimento, o coelho, a fertilidade, e a data em si é marcada pela chegada da primavera, o renascimento da natureza. Então já curte esse vídeo, segue o canal e não esquece de deixar seu comentário o que você achou dessas informações, se você já conhecia, já tinha ouvido falar sobre Ostara ou se foi a primeira vez que você ouviu. E não esquece de, depois que assistir a série Equinox, volta aqui e comenta no vídeo o que você entendeu, o que você achou. E eu tenho certeza que você vai gostar, porque é uma série incrível, vale muito a pena, é uma baita de uma série de verdade mesmo. Bom, o chocolate não tem muita associação nem com Ostara, nem com a primavera, mas deixo aqui o meu feliz Páscoa para você. Aproveite, coma chocolate mesmo, depois a gente corre atrás, vai na academia, faz esteira. O que importa é celebrar esse renascimento. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!